Bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Então, vamos retomar os nossos estudos a respeito da nova lei de licitações e contratos. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos agentes públicos envolvidos na licitação. Tá? Para isso, a gente, infelizmente, não tem como fugir um pouquinho da necessidade de fazer uma breve comparação com o que hoje nós temos previsto no sistema licitatório, para que a gente possa se encaixar e verificar qual será o meu papel no processo de contratação pública a partir da nova lei de licitações. Tá? Então a gente vai partir da seguinte premissa. A 8666 estabelecia que as contratações nas modalidades clássicas, as licitações públicas nas modalidades clássicas, ou seja, aquelas previstas na 86, concorrência, tomada de preço, carta convite, concurso e leilão. Elas deveriam ser realizadas por uma comissão de licitação, salvo em algumas situações excepcionais, como por exemplo na carta convite, como por exemplo no leilão, em que seria feito por um leiloeiro, especificamente uma pessoa. Mas em regra, montava-se uma comissão licitatória. Essa comissão ela poderia ter um caráter permanente ou um caráter especial. Quando ela era montada em caráter permanente, a ideia é que ela fizesse todas as licitações daquela administração pública para um exercício financeiro. E a comissão especial de licitação era para situações pontuais, onde a administração pública montava uma comissão para reger especificamente uma determinada licitação. Bom, e uma vez estabelecido então essa comissão, ela passou a ser conhecida popularmente no dia a dia da administração como a CPL, que realizava todos os procedimentos internos de contratação. A partir da Lei 10.520, um novo personagem surgiu. A figura do pregoeiro passou a ter um espaço muito grande dentro da administração pública, considerando que, como a maioria das licitações são para contratações de bens e serviços comuns, e o responsável pelo procedimento, pela fase externa, pela condução do no pregão seria o pregoeiro, então esse profissional passou a ter um espaço muito maior. Junto com o pregoeiro, a Lei 10.520 fez nascer a chamada equipe de apoio, para que desse todo o aparato técnico a respeito do objeto, a respeito das dúvidas que o pregoeiro poderia ter naquele processo de contratação, dando o suporte necessário. E aí a gente passava a ter, mais uma vez, uma equipe, uma comissão que fazia parte do processo do pregão, considerando o pregoeiro e a equipe de apoio. Por se tratar de uma equipe, a gente tem ali 2, 3 membros. O normal é a gente trabalhar com 2 nas licitações do poder público. Então a gente tinha uma CPL formada por 3 membros e o pregão, também formado por 3 membros, que seria encabeçado pelo pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio. E aí começam algumas confusões de natureza conceitual, que é importante que a gente tenha essa distinção. A distinção de que nós não podemos confundir as atividades da CPL com as atividades do pregoeiro e da equipe de apoio. Tenhamos claro que a CPL é para atuação nas licitações clássicas. A 86 não prevê a função de pregoeiro. Por sua vez, a Lei 10.520, que traz essa figura para a administração pública, não tem aquela comissão de licitação típica como é a CPL da 86. Bom, então o que a gente passou a ter dentro da administração pública? Os órgãos públicos passaram a ter, então, setores que poderiam receber diversos nomes, como setor de licitação, setor de compras, setor de licitação e contratos,
ou mesmo nome, Comissão Permanente de Licitação. E essa comissão, que é aquela que já vinha regendo os processos de contratação da 86, passaram também a fazer os processos na modalidade pregão. E acaba fazendo uma mescla de funções diferentes. Ora, aquele servidor ele vai atuar como membro da CPL, ora, aquele servidor vai atuar como pregoeiro ou vai atuar como equipe de apoio naquele órgão para aquele exercício financeiro. Então, o que a gente tinha, na verdade? Então, era uma confusão conceitual. Não necessariamente o membro da CPL vai fazer parte da equipe de apoio. Não necessariamente o membro da CPL ele será um pregoeiro. Pode ser que ele acumule essas funções. Na prática, no dia a dia, a gente vai ver que haverá um acúmulo por diversos fatores, por diversas razões. Mas tenhamos claro que são funções distintas. Uma prevista na 86 e a outra prevista na 10.520. Uma vez estabelecida, então, essa distinção de funções que existe entre a CPL, o pregoeiro e a equipe de apoio, a gente vai para a lógica da 14.133. A 14.133 ele criou o personagem chamado agente de contratação, dizendo que para que seja determinado, seja indicado para agente de contratação, é necessário que esse servidor seja efetivo do quadro permanente. Quem seriam esses agentes de contratação? Seriam aqueles servidores públicos que irão atuar na fase externa do certame. E quem seriam esses personagens? Bom, aí a gente pode ter o próprio pregoeiro como um agente de contratação, a equipe de apoio que dará o auxílio ao pregoeiro, e a lei criou a comissão de contratação. Bom, aos moldes muito parecido, então, ao que a gente já tinha na 86 e na 10.520. Agora a gente tem uma compactação normativa dentro do mesmo diploma legal, todos esses personagens, com responsabilidades muito parecidas e forma de organização muito parecidas ao que nós tínhamos na antiga sistemática. Porém, aqui ou ali, o legislador ele criou algumas distinções de competência e forma de organização desta comissão, ou mesmo do pregoeiro e equipe de apoio. Como, por exemplo, a necessidade de que ele fosse servidor público efetivo do quadro permanente. Essa é uma distinção muito grande se comparado à sistemática anterior. Bom, outro ponto importante, a atividade de agente de contratação, a lei exige a necessidade de regulamentação. E, recentemente, o governo federal ele publicou o decreto 11.246, agora em outubro, com vigência a partir do dia 1º de novembro de 2022, estabelecendo essas regras mínimas para a atividade e a distribuição de competências para os agentes de contratação, para os pregoeiros e para as comissões de licitação.